De cada 10 pessoas que morreram por coronavírus no mundo, uma era brasileira. Já são 1 milhão de infectados e quase 50 mil óbitos em todo o país. Mais de 1.000 mortes por dia. Um recorde mórbido. E Bolsonaro segue prejudicando a saúde e a vida das pessoas. Ou seja, se ele continuar na presidência, vai matar e colocar na miséria muito mais gente. Em fevereiro, antes da pandemia, o desemprego já era uma marca do governo Bolsonaro e atingia mais de 12 milhões de pessoas. Somente em maio, já em plena pandemia, 1 milhão ficaram desempregadas. Hoje já temos 28,6 milhões fora do mercado de trabalho, num país em que 36,8 milhões são informais. São milhões de brasileiros e brasileiras sem apoio do governo para enfrentar o desemprego e a pandemia. Esses R$600 ele ajuda, mas ajuda muito pouco perto da necessidade que a gente tem, né? Numa situação de pandemia, numa situação que eu tenho um pai com câncer, poderia ser um valor maior, poderia ter umas datas mais definidas, né? Pra gente poder se organizar melhor. 90 dias depois da primeira morte por coronavírus no Brasil, Bolsonaro segue ajudando a espalhar a doença. E estimula a invasão de hospitais. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Além de não respeitar as vítimas, Bolsonaro mantém o Ministério da Saúde acéfalo, comandado interinamente por um militar inexperiente em saúde pública. E o número de mortes segue crescendo. Eu tive que usar o SUS. Havia algumas carências no hospital, né? Teve dia que faltou água mineral, a gente passou o dia inteiro tendo que economizar água porque eles davam água em copinhos. E teve uns 2 ou 3 dias, mais ou menos, que não tinha garrote para prender o nosso braço, para poder achar a veia, e foi horrível. Assim, você puxa o ar não vem, você tem a impressão que você está morrendo afogado. É uma situação extremamente complicada, extremamente dolorosa. Fique em casa, mantenha-se em casa o máximo que você puder. Faz um ano que o STF sentou em cima do habeas corpus que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A anulação das condenações contra Lula e a recuperação de seus direitos políticos dependem disso. Anula STF. O habeas corpus foi apresentado pela defesa de Lula logo que Moro aceitou ser ministro de Bolsonaro, confirmando a conexão entre as decisões judiciais de Moro contra Lula e os interesses eleitorais da extrema-direita miliciana. Anula STF! Em 4 de dezembro de 2018, a segunda turma do STF começou a julgar o habeas corpus. 6 meses depois, em 9 de junho do ano passado, a série Vaza Jato começava a revelar provas contundentes da ação política de Moro para condenar Lula. Em 25 de junho, o julgamento do habeas corpus seria retomado, mas saiu da pauta. Naquele mesmo dia, o STF negou a Lula o direito de esperar o julgamento em liberdade. Anula STF! Em novembro, o STF lembrou do que diz a Constituição e Lula foi solto. Mas ainda não está livre. O habeas corpus, que afirma que Moro é suspeito, nunca mais voltou à pauta do STF. Moro agiu como acusador e todo julgamento contra Lula deve ser anulado. Anula STF! Anula STF!
A defesa de Lula não para de juntar provas de que houve uma condenação injusta. Os advogados iniciaram uma investigação defensiva que vai reunir documentos e elementos complementares para provar em definitivo a inocência do ex-presidente. O esforço inclui acesso a documentos da empreiteira Odebrecht, do Ministério da Justiça e também consultas a autoridades da Suíça. Anula a STF. Alguns dos pedidos têm relação com a adulteração em arquivos da Odebrecht usados nos processos contra Lula. A Lava Jato não usou os arquivos originais das planilhas de suborno armazenados na Suíça, mas os arquivos que foram mantidos por um ano pela própria construtora antes de serem repassados à Polícia Federal. Anula STF. O Intercept já ajudou a provar um pouco e agora nós vamos provar o resto. Porque o Moro não se comportou como juiz, ele se comportou como lacaio. Anula STF.